doutrinas. Vocês vão conhecer vários ensinamentos. Vão querer ensinar para vocês diversas coisas. Mas isso que vai ensinar para vocês não convém de mim. Não provém de mim. Então vocês andam comigo, vocês me conhecem. Então vocês ficam atentos aos meus ensinamentos. Porque vão tentar ensinar vocês falsas doutrinas. Vão tentar ensinar vocês falsos ensinamentos. Ensinamento esses que vai trazer a vocês confusão sobre o Evangelho. Aí nós trazemos para os dias de hoje, nós vamos ver as igrejas criando alguns tipos de doutrinas para trazer o povo. Alguns tipos de ensinamento para trazer o povo, para que o povo ficasse ali alimentado por eles. Mas não estão seguindo a doutrina a qual Deus ordenou. Não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele falou ali bem claramente, tome cuidado com a fermentação dos fariseus e dos saduceus. Tome cuidado com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Toma cuidado, porque eles podem contaminar vocês. Eles podem induzir vocês a fazer aquilo que eu não ordenei, aquilo que eu não quis para a igreja. Então, como vocês estão andando comigo, vocês observem a forma que eu quero, a forma que é para ser. Os meus ensinamentos, que é os meus ensinamentos que vai te levar para o céu. Tome cuidado com as doutrinas que estão sendo criadas. Doutrinas estas que, em vez de nos aproximar de Deus, nos distancia mais ainda de Deus. Doutrinas essas que às vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, mas não estamos servindo a Deus. Estamos servindo a pessoas. Estamos servindo a vontade de pessoas, o desejo de pessoas, e não aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso que ele falou bem claro: então compreenderam que não disseram, ou melhor dizendo, se a gente for analisar, quando os discípulos falam para ele sobre o pão, os discípulos não estavam entendendo o ensinamento dele. Os discípulos, quando ele falou sobre o fermento, os discípulos pensaram que era o quê? Vai fazer mais pão? Sabe que você vai fazer mais pão? Só que eles não estavam entendendo que Jesus não estava falando sobre o fermento de fazer o pão, mas sim o fermento que ia entrar dentro do coração, dentro da mente. Os discípulos começaram a dizer, volta um pouquinho, Josimar. Você vê que os discípulos, eles começam a falar entre eles, e Jesus na hora escuta. Volte um pouquinho mais, por favor. Mais um pouquinho, por favor. E Jesus, mais um pouquinho, por favor. Aqui, E eles arrazoavam entre si: por que não trouxemos pão? Aí Jesus, percebendo isso, disse: por que arrasam eles? Entraram entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão. Não compreendeis ainda, nem vós lembrais dos 5 pães? Jesus estava trazendo a memória deles que já fez multiplicação de pão, já fez multiplicação de peixe, e ainda levou para eles cestos com eles. Jesus naquele momento não estava falando do pão sólido, estava falando do pão espiritual, de algo espiritual. Por isso que muitas das vezes nós entramos na igreja e não entendemos o espiritual, só entendemos aquilo que queremos entender. O lado espiritual é uma coisa muito forte. Hoje eu falei para minha esposa, eu estava em casa deitado, e não estava muito legal, eu deitei, comecei a ficar deitado. E da hora eu peguei e mandei mensagem para uma pessoa. Deus colocou no meu coração dele, comecei a falar com aquela pessoa. Falei algo de Deus para aquela pessoa. E quando eu dormi, o inimigo tentou calar minha boca. Foi uma guerra espiritual.
brigando com o inimigo, eu querendo falar e ele deu um pano na minha boca. Até que eu consegui soltar minha língua e falar: aqui não, aqui não. Deus é maior. E comecei a repreender. E ali na hora eu acordei assustado. Eu falei: Senhor, está vendo como que é? Nós começamos a falar para uma pessoa que está totalmente desligada do Senhor. O inimigo vem nos visitar para tentar calar nossa boca. Só que nós não podemos ceder. Temos que continuar pregando a boa e santa palavra de Deus. Queira o inimigo, queira ele não queira, a pessoa será salva através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É interessante esse ensino, irmãos. É muita coisa forte esse ensino. Agora vamos ver aqui. Essa daqui, irmãos, eu vou falar para você. Do 13 em diante, irmão. Esse ensinamento aqui é um dos ensinamentos mais fortes da Bíblia. É um dos ensinamentos mais fortes da Bíblia. Porque esse ensinamento aqui nos faz entender que nós não somos nada. Nos faz entender que nós não temos que se empolgar porque Deus nos usa. Porque nós não temos que se empolgar porque Deus nos usa para entregar uma profecia, porque Deus nos usa para pregar, para falar uma palavra. Porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo. E aqui é um dos maiores ensinamentos que isso é verdade. Aqui, ó, vamos lá. Vai falar sobre Pedro afirma que Jesus é o Messias. Olha só. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, até o 20. Interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outro Elias e outro Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem diz que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, olha só, Jesus falando para Pedro, hein? E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus ou Cristo. Qual o entendimento que você teve desse ensinamento hoje? Aleluia. Isso aqui é forte, hein? Guilherme também vai responder. Já vai vendo aí, Guilherme. Você vai responder. Ah, Guilherme primeiro? Você vai estudar na mente? Você lembra que foi lido todo ali? Guilherme, o que você entendeu sobre esses versículos para qual nós lemos? Oi? Denilson, qual foi o entendimento que você teve aí? É algo muito forte essa passagem. Você vê que o próprio Cristo ele pergunta primeiro o que os homens, ele não fala os discípulos, os servos, ele fala primeiro o que eles falam que eu sou. Aí fala, um fala João Batista, mas ele já tinha morrido. É forte isso daqui, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. E vós? Aí ele vai para os discípulos. Aí ele vai para os discípulos que estão ali com ele. E anda com ele. E anda com ele. E Pedro não é próprio. Ele não é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que ele
exalta ao Senhor, né? Fala que tu é o Filho do Deus vivo. É forte, porque quando a gente reconhece que, acima de tudo, Deus está em primeiro, ele poderia falar várias coisas, só que ele, acima de tudo, ele falou Deus. Ele colocou Deus assim. É o Filho do Deus vivo. É muito forte essa coisa. Você vê que ele fala: você não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então a gente, quando eu tiro por mim que a gente tem que não revelar aquilo que acontece carnalmente, mas sim Deus para as pessoas. Não o que eu sou. Eu não sou nada sem Cristo e sem Deus. Cristo estava ali, só que acima dele estava o Pai. Então ele queria que não as pessoas reconhecessem ele, mas sim o Pai em primeiro lugar. Pensa assim. Isso aí. Aqui, tipo assim, é o ensinamento do assim, né? Que muitas das vezes vai falar: eu não ligo que os outros falam de mim, deixa eu falar o que quer e tal. Só que Jesus aqui nos ensina, né? Que, tipo, sobre isso daí. O que a preocupação, o que as pessoas dizem que ele é. Tipo, e nós muitas vezes queremos falar: deixa eu falar o que quiser de mim, não ligo porque fala de mim e tal. Só que na verdade a gente tem que ligar, porque a gente é servo do Senhor. Então a gente é como se fosse um espelho que vai refletir para o mundo. Então a gente tem que saber quem que a gente é também. Se pôr no lugar de quem a gente é. É isso que eu acredito também. Roseline? Se preocupou. Quem pensa que acha que é uma palavra que se resume numa coisa só. Aqui nós aprendemos o quê? Aqui nós aprendemos que Jesus ele está mostrando não só para os discípulos, mas também para aqueles que escutam a palavra dele, que ele quer saber o que cada um pensa dele. O que vocês pensam de mim? Só que ele pergunta para todos ali: o que estão falando que eu sou? Aí uns começam a falar, uns falam João Batista, outros falam Elias, outros falam Jeremias, profetas, homens de Deus. E quando ele pergunta para os discípulos, ele quer ver a opinião dos discípulos. Quem que é isso? É os pastores que querem conduzir a igreja da forma que eles querem, do jeito que eles querem, mas não pergunta para os obreiros o que tem que fazer, como ser. Vamos sentar aqui e ter um consenso de como vamos agir, de como vamos ser, de como vamos fazer tal coisa. Por que ele pergunta para os discípulos? Ele pergunta para os discípulos para ter a opinião dos discípulos. Os discípulos deram a opinião deles, porque quem anda com eles era quem? Era o discípulo que andava com eles. O discípulo via todo o movimento dele. E aí ele pergunta para os discípulos: o que vocês pensam que eu sou? Como que vocês estão vivendo? De que maneira vocês estão me observando? Aí, Pedrão, como o Denilson falou, tipo com Pedro, o Pedrão respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Naquela hora que ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala: bem observastes. Aí ele fala assim: e quem te revelou não foi só o seu olho, não foi só a sua carne, foi o céu que te revelou quem eu sou. Ali Pedro estava reconhecendo não só Jesus como
mas estava reconhecendo Jesus como a Trindade, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E ali, quando ele faz esse reconhecimento, Jesus fala, Pedro não ia analisar isso sozinho, Pedro não ia observar isso sozinho. Pedro observou isso porque Pedro está tendo intimidade comigo. Só observa quem tem intimidade, só observa quem tem comunhão com a pessoa. E ali ele fala, Pedro tem intimidade com o céu. Aí ele olha para Pedro e fala para Pedro assim, ó, vamos ali, Josimar, falou no 18, se não me engano. 18, e também te digo, 17, perdão. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E te darei, olha só, que ensinamento lindo, né? Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, Deus mais dá para a pessoa. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais ele se aproximou de Deus, olha o que Jesus falou para ele, eu não vou só te elogiar, eu estou vendo a intimidade que eu tenho com você, que você tem com o Pai. Então eu vou te falar uma coisa, as chaves vai estar nas tuas mãos. Eu vou edificar a igreja na terra em você, Pedro. Porque você tem intimidade comigo. E ali Jesus começa a encher o ego de Pedro. Jesus começa a fortalecer Pedro. Agora eu vou trazer para o dia de hoje. Tu prega bem, a pessoa se sente. Tu louva bem, a pessoa, nossa, eu sou o melhor louvita. Só melhor, canto bem, tenho uma voz melhor, eu prego melhor, eu falo melhor. Começa a encher o ego, começa a se sentir melhor que todo mundo, maioral, não se humilha mais. E foi isso que Jesus estava falando para Pedro, em você eu vou edificar a minha igreja, e eu vou te dar ainda, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou melhor dizendo, tudo que você falar será lei. Tudo que você profetizar será lei. Se você falou que vai acontecer, porque o céu vai abrir as portas para você. Mas se você falar que não vai acontecer, não vai acontecer, porque o céu vai te ouvir, porque você tem intimidade com o céu. Ele encheu a bola de Pedro, deixou Pedro nas nuvens. Tu revelaste, Pedro, quem eu sou. E não foi qualquer um que te revelou, foi o meu Pai que te revelou quem eu sou. Porque você tem intimidade com o meu Pai. Aí a Ana Clara escuta, você louva muito, hein, menina? Ela, eu louvo muito. Aí já começa a humilhar as pessoas. O Charles, escuta, você prega muito. Já começa a humilhar quem pregou menos. E ali vai crescendo o ego da pessoa, enchendo a pessoa. Pode ver que Pedro depois se empolgou um pouco. Não, então, aí eu vou trazer depois. A resposta está atrás. Depois ele tem a resposta. Depois tem a resposta. Primeiro Jesus encheu a pessoa de Pedro. Por quê? Jesus viu a intimidade de Pedro. A questão é que nós buscamos a presença de Deus, buscamos se encher de Deus, e quando somos cheios do Espírito Santo, queremos humilhar as outras pessoas. Você não prega nada, eu não prego. Você não é nada, eu sou. Você não canta nada, eu que canto. Você que dá, eu sou isso ou aquilo. Já começa o eu da pessoa a se encher. Foi isso que aconteceu com Pedro. Porque se você olhar versículos depois, vamos lá, Josimar, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convivia aí a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais
e dos escribas. Aí Jesus começa a falar, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já começa a dizer sobre a morte dele, começa a falar sobre a primeira morte dele. E Pedro tomando-o de parte, olha só, e Pedro tomando de parte, ou melhor dizendo, chamou Jesus de cantinho. Jesus acabou de encher a bola dele. Ele chamou Jesus de cantinho e já começou a repreender Jesus. Já começou a brigar com Jesus. Já começou a querer dar ordem a Jesus. Já começou a ensinar Jesus. Olha só, Jesus acabou de encher a bola dele. Ele se exaltou demais. Aí Jesus vem e faz o quê? Abate. Ninguém é maior que eu. Olha só que lindo. E ele começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Olha só, hein? Olha só a audácia de Pedro. Olha a audácia. Modo nenhum te acontecerá isso. Olha, dizendo para Jesus: Jesus, eu não vou permitir que nada aconteça contigo. Eu tenho o poder. Eu tenho o poder, a chave. Eu tenho a chave. É eu que te dou as regras agora. É eu que mando agora. Aleluia. Meus irmãos? É eu que determino o que vai acontecer. Aí Jesus, olha só o que Jesus fala. Jesus dá uma lição de moral dele na hora. Imagina só uma pessoa que está com o ego elevado, flutuando, porque Jesus elogiou, porque Jesus colocou em altares, colocou em púlpitos, levou por Gideões. Jesus deu grandes coisas, abençoou a vida daquela pessoa. Jesus falou para aquela pessoa: vou te dar uma igreja, vou te colocar nas tuas mãos. Jesus falou para fazer isso, a pessoa começou a se exaltar. Aí ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha aí, o mesmo que acabou de ser usado por Deus, o mesmo que acabou de ser elogiado por Jesus, deu vazão ao inimigo. O mesmo que pregava é o mesmo que amaldiçoa. O mesmo que louvava é o mesmo que canta música mundana. O mesmo que falava do amor de Cristo é o mesmo que dá brecha para Satanás. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo em oração, para não cair nessa tentação. Por isso que tem pessoas que Deus não deixa crescer muito, porque se crescer vai humilhar outras pessoas. Se crescer vai se perder, como o Denis falou. Se crescer se perde. Eu canto melhor na igreja, sou primeiro lugar top da igreja. Aí Jesus fala: volte a orar, se humilha um pouco mais. Ei, não se exalte, que quem tem que te exaltar sou eu. Mas não é porque eu te exalto que você tem que humilhar alguém. Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Olha só, Pedro, que naquela hora estava servindo de luz, começou a servir de escândalo, porque não compreender as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Meu Deus, isso é um ensinamento forte. O que você entendeu sobre isso, Luiz? Não, eu vou ler até o final, para a gente voltar e ter o entendimento. Espera aí, até o... É o final mesmo, até o 28. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir meu Deus, após mim, renuncia-se a si mesmo, e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que vos aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vou estudar rápido, né? Vou estudar rápido, a lição não está. Os meninos deu tempo, vou passar lá. Hã? Isso é pequeno, né? Tá rápido, mas vamos lá. O que você entendeu, Cristo, sobre esse ensinamento aqui que nós lemos agora? Eu entendi, está escrito, mas tem uma aplicação dos tempos de hoje, né? E aqui Deus deu, bem dizer assim, um poder para ele que tudo que ele quisesse ligar, tudo que ele ligasse aqui na terra seria ligado no céu, tudo que ele desligasse aqui na terra seria desligado no céu. E como você falou, né, ele se engrandeceu por esse elogio e tal, por esse mérito que o Senhor deu para ele. Ele achou que ele poderia fazer tudo a partir daquele momento, que o que ele falasse estava falado. Ele falou: então, mestre, o Senhor falou que o que eu falar aqui, o que eu desligar aqui vai ser desligado no céu, então eu repreendo isso que o Senhor, então que o Senhor não padeça, que o Senhor não sofra. Só que ele não estava atento que era necessário isso acontecer desde o começo. E nós vemos que, tipo assim, a aplicação dos dias de hoje é que quando Deus exalta, ou Deus levanta, ou Deus dá um dom espiritual para uma pessoa, ou Deus fala com uma pessoa, a pessoa acha que quando ela cresce ministerialmente e tal, Deus dá um poder para a pessoa acha que ela não tem mais que passar por necessidade, não tem que passar mais por luta. Então ela começa só a pegar a bênção, a prosperidade e tal, e fala: não, você não vai passar por luta, a vitória já é sua, daqui para frente é só vitória e tal, porque ela acha que agora, por causa daquele poder que ela tem nas mãos dela, de aquele dom que ela tem, talvez, ela acha que ela nunca vai ter que passar, né, por necessidade. Foi isso que eu aprendi na aplicação, mas aí logo o Senhor já fala, né, que tudo que a gente tem que passar, né, a gente tem que tomar a nossa cruz, pegar nós mesmos, a nossa vontade, que a gente vai ser perseguido e tal. Daí ele começa a falar, né, que tem vantagem de ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e tal. Foi isso. E aí, o que me diz? Eu também acho assim também, né? Porque a pessoa tem que cuidar a si mesma, né? Porque se a pessoa, vamos supor, aceita Cristo e fica dentro que está, é por isso que ele fala aqui: toma a tua cruz. Não é uma cruz de madeira que você está pegando assim, tem muita, né, entendimento, materialmente falando. Como diz, pega a sua cruz, uma cruz de madeira, não, você vê essa cruz, não, é uma cruz verdadeira, né? É seguir Jesus. Seguir Jesus a cruz quer dizer com os seus lutas, né? Porque ele fala: pega a sua cruz e me siga, porque vai ter muitas lutas, muitos espinhos. Por isso que fala: levar a sua cruz. Cada um deve levar a sua própria cruz, porque não é uma cruz de madeira colocar nas costas aqui que ele vai carregando, não. Mas com muita luta, com muito esforço, e negar a si mesmo, né? As coisas do mundo, se afastar, cada vez mais, né? Negar as coisas do mundo, porque muitas vezes não é nada que convém, né? Usar aquele que aceitou Jesus. A partir daquele momento a pessoa tem que se limpar. Cada vez mais tem que, né? Se limpar cada vez mais para chegar a ele, tem que bater a cruz. É isso que eu entendo nessa palavra aqui. E você, Senhor Deus? Posso poder isso? Aqui fala como se estivesse falando com pessoas
pessoas que são soberbas, pessoas que às vezes pelo seu dinheiro, ou pelo seu status, ou pelo seu conhecimento, pode chegar perante a Cristo, né? Ele fala que renuncie, né, a si mesmo, tome a sua cruz. A gente tem que renunciar aquilo que a gente pensa que está acima de Cristo, aquilo que nós temos conquistado com o braço. Isso não tem poder de nada. O poder vem quando nós reconhecemos Cristo, se humilhamos perante Ele que não somos nada. Estou aqui, Senhor, quero carregar minha cruz, porque a cruz era pesada. Lembra por isso que eu falo madeira? São as aflições pelo Evangelho, é o sofrimento pelo Evangelho, é as dores, é o sangue, é o sacrifício. Você vê que aquele que tentar salvar a sua vida, às vezes pelo seu dinheiro, a gente conhece muitas pessoas que tentam ter muito dinheiro, gastar em tudo, não consegue. Mas aquele que perder a sua vida por mim, esse achar. A palavra muito forte, quando a gente reconhece Cristo, toma a nossa cruz, segue Ele, aleluia. A gente sabe que nós vamos padecer pelo Evangelho, nós temos que morrer pelo Evangelho, por Cristo. Só que a gente vai morrer carnalmente pelas perseguições. A gente vai ter algo que é a vida eterna. Então, quando a gente for soberbo e pensar que as nossas vontades, o nosso eu pode estar acima disso, o nosso fim é a perdição, é o inferno. Então a gente tem que reconhecer sempre acima de tudo que a gente não é nada sem Cristo. E que para a gente alcançar o céu temos que carregar a nossa cruz. Fabião, você fala? Jesus fala, achei interessante o que Jesus fala do Pedro. Ele pergunta: o que eles estão dizendo que eu sou? É interessante que Jesus pergunta o que eles estão dizendo que eu sou, como eles estão me reconhecendo, de que forma eles estão me vendo e de que forma eles estão me anunciando. Então nós vemos Pedro reconhecendo Jesus como Cristo. Se nós formos ver João Batista, reconheceu Jesus como um cordeiro. Nicodemos conheceu Jesus como um mestre. E Tomé disse: meu Senhor, meu Deus, meu. Paulo enalteceu como o Senhor da glória. Os anjos louvaram como o Salvador. O Pai disse: este é o meu filho amado. E é interessante uma pergunta aqui: e nós? O que o Senhor é aos nossos olhos? De que forma nós estamos enxergando o Senhor? De que forma nós estamos anunciando o Senhor? Será que nós estamos anunciando Ele como Cristo? Nós estamos anunciando Ele como um cordeiro? Nós estamos anunciando Ele como um Senhor, como um filho amado que o Pai enviou? É muito interessante essa pergunta. E também ele fala a respeito do sofrimento. Ele disse: deste mundo tereis aflições. Ele disse que nós ia passar pelas aflições, mas ele manda nós seguirmos ao exemplo dele. Esse exemplo dele, tem algumas coisas do lado aqui que eu achei interessante. Os sofrimentos não tiram necessariamente a nossa paz. São os caminhos de Deus para a nossa educação espiritual. Agora, Os caminhos de Deus nos educando espiritualmente. É uma educação para nós. Como Ele educou o povo no deserto, como Deus educou o povo no deserto. Deus fez com que o povo andasse tanto tempo no deserto, 40 anos, para a educação deles. Então, ele disse: nós vamos ter as aflições, vamos passar por aflições, mas não é para vocês perder a paz.
está falando, ó, vocês vão sofrer, vão passar por aflições, mas não perca a sua paz, não perca o seu ânimo, porque eu tenho coisa maior para vocês no final. Vocês vão sofrer tudo isso, mas vai valer a pena, porque eu tenho uma coroa para cada um de vocês. Carregue a sua cruz, sofra pelo meu evangelho, mas não critique, não largue a sua fé, permaneça na sua fé, permaneça no caminho que eu estou ensinando a vocês, no caminho que eu estou educando a vocês para vocês seguir. Não deixe a minha educação, eu estou educando a vocês para receber a coroa. É que nós não possamos nunca perder o nosso ânimo, entender que tem coisa maior. Verdade. A coroa é maior do que tudo aquilo que o inimigo pode nos oferecer aqui nessa terra. Verdade. A coroa é bem maior do que toda a riqueza que o inimigo pode nos dar aqui nessa terra. Porque Jesus fala para Pedro, passa atrás de mim, Satanás. Porque Pedro queria se crescer. Ele estava se exaltando. Cristo deu a ele. Antes ele tinha reconhecido Cristo como Cristo, como o Senhor. Mas logo após, ele não reconhecia mais como Cristo. Ele estava querendo passar por cima daquilo que Cristo lhe deu, querendo ser mais do que Cristo. E quantos hoje não estão querendo ser mais do que Deus? Quantos hoje não estão querendo passar por cima da autoridade de Cristo? Querendo botar Cristo para trás, se achando que é melhor do que Cristo, e não entende que o próprio Cristo foi quem deu o poder e as chaves para eles. Eles não estão reconhecendo quem é Cristo. Por isso Cristo pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Como vocês estão me reconhecendo? É muito interessante, essa palavra é muito forte. Se a gente for analisar, essa palavra é muito forte. Porque muitas das vezes nós se esquecemos de quem é Cristo. Queremos ser maior que ele. Queremos ser melhor do que Cristo. A gente quer ser melhor que ele, mas não quer passar o que o próximo quer. É interessante. Depois do 24 dias, irmão, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Quem quer se renunciar a si mesmo? Quem quer largar as suas vontades? Quem quer largar os seus desejos? Quem quer largar aquilo que faz? Quem quer abandonar as suas convicções? Quem quer largar? É interessante que ele fala bem claro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, ele não obriga ninguém. Você vê que aqui ele não obriga ninguém. Ele coloca a decisão na mão da pessoa. Se alguém quiser, Deixou de dar medo para aqui deixou de medo. Vinha após mim, aí ele dá uma dica. Você quer vir? Pode vir. O caminho está aberto. Mas ele fala bem claro: para vir, você vem. Mas não é só vir e ficar aqui de qualquer maneira. Não é só vir e ficar aqui de qualquer jeito. É você vir. Mas para isso você tem que renunciar às suas vontades. Você tem que renunciar os seus desejos. Renunciar você. Por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo disse: o que eu quero fazer, não faço. Por isso que Paulo disse, porque Paulo teve esse encontro com Jesus. Paulo fazia as vontades de Paulo, os desejos dele, as vontades dele. Mas
Só se está também disposto a renunciar? Os seus caprichos? Os seus desejos? Ah não, irmão, vem como está e continua. Se você bebe, continua bebendo. Se você prostitui, continua se prostituindo. Se você usa droga, continua usando droga. Um dia Deus se liberta. Não, é renunciar às suas vontades. Aí ele fala, toma sobre si a sua cruz. Oh, Jesus amado, aleluia. E siga-me. O que é tomar sobre si a sua cruz, Roseli? O que é, na sua visão? O que é a sua cruz, Ana? O que é a sua cruz? Quando ele fala assim, ó, renunciar a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vocês não sabem não, né? O que é? O que é essa cruz que ele está falando aqui? Você não tem opinião própria, formada? Renunciar a si mesmo e tome sobre si a sua cruz. O que é tomar sobre si a sua cruz? Eu posso beber, mas não bebo. Eu posso fumar, mas não fumo. Eu posso me prostituir, mas não me prostituo. A minha cruz, aqui está falando sobre meus pecados, sobre aquilo que eu fazia, sobre meus erros que eu cometia. Por isso que ele fala, tome sobre si a sua cruz. É porque quebra, quando você olhar para a cruz, você lembrar o que você fez. Quando você olhar para a cruz, você fala, opa, está aqui. Ó. Todos os meus dedos estão aqui. Aí ele fala, e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quer salvar a sua vida, perde a vida que você tinha. Perde os desejos que você tinha. Para você salvar a sua vida. Perde suas vontades, seus desejos. Aí ele fala, e quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. O que é? Eu paro minhas vontades, paro meus desejos, começo a fazer a vontade e querer de Deus e tenho direito à salvação. As minhas vontades, eu perdi, deixei para lá. Então perdi para lá. Perdi. Mas quando eu começo a fazer as coisas por amor de Cristo, eu começo a fazer, ter direito à salvação. 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, essa aqui é forte, e perder a sua alma. Preguei 10 almas aceitou Jesus. Preguei 50 almas aceitou Jesus hoje. Eu cantei e pessoas aceitou Jesus. Eu fiz e aconteceu. Isso aí, gente. Aleluia. E pessoas se distanciou de Jesus.
e perder a vida? O que adianta ele ganhar o mundo inteiro de almas se ele não se preocupou com a alma dele? Se ele não buscou primeiro a salvação para ele? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Eu enchi a igreja e amanhã eu estou lá fora e a igreja cheia. Muitas vezes as pessoas nem estavam falando na igreja. Perdi. Mas ganhar o mundo inteiro, está falando sobre vidas? Sim. Ganhar o mundo inteiro. Quer dizer, você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Quer dizer você pregar, a pessoa ser salva, mas você não se preocupar com a sua alma. O que ele está fazendo aqui é uma alerta. Você tem que pregar e viver. Você tem que pregar e dar bom testemunho. Você tem que pregar e ser exemplo. Você tem que pregar, ganhar almas e permanecer, para que você não venha perder a sua alma, a sua vida. Porque muitas das vezes nos preocupamos tanto em ganhar almas, mas não se preocupamos com nós. Quando nós olhamos, estamos nós lá fora. Ganhamos tantas vidas a Cristo, mas perdemos a nossa vida. Aí trazendo também para o dia de hoje, ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa família. O que adianta? Quais são os 4 mandamentos do Evangelho? Os 4 mandamentos. Quais são os 4 mandamentos do Evangelho? Sabe, né? Quais são os 4 mandamentos do Evangelho? Quais são? Presidente Antônio. Oi? Não. Os 4 mandamentos do Evangelho. Os 4 mandamentos do Evangelho. Estou falando dos mandamentos de Deus. Os 4 mandamentos do Evangelho. Para você seguir o Evangelho. Quais são os 4 mandamentos? Seguir o Evangelho. Quais são, evangelista Fábio? Seguir o Evangelho. Quais são? Quais são, Kevin? Quais são, Richard? Entendeu? 4 mandamentos. Sinceridade, não mentir, essas coisas. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua família. Em terceiro lugar, seu trabalho. Em quarto lugar, a igreja. Em primeiro lugar, Deus. Aqui dá um contrário. No seu aí? Primeiro, fé no Senhor. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo. Ah, não. Você está no YouTube, né? Danadinho. Aqui, ó, são 4 mandamentos principais para você ter êxito no Evangelho. Êxito no Evangelho. Sabe aquela pessoa que saiba pregar e não se importa com a família? Sabe aquela pessoa que coloca a igreja em primeiro lugar? Não tem como ter êxito. Sabe aquela pessoa que coloca tudo em primeiro lugar, menos Deus? Em primeiro lugar da nossa vida vem Deus. Segundo lugar vem a nossa família. Terceiro lugar, o nosso trabalho. Porque é do nosso trabalho trazer o nosso sustento para a nossa casa e para a nossa família. Para manter a nossa vida. E em quarto lugar vem a igreja. Só que um completa o outro. Sem a igreja, dificilmente você chega perto de Deus.
sem a sua família, dificilmente você continua dentro da igreja. E sem o seu trabalho você passa fome. Porque Deus falou bem claro, com o trabalho, com o sol do teu rosto, tu irás se manter. Então por isso que nós temos que se preocupar. Se preocupar. Em primeiro lugar, com a nossa vida com Cristo. Porque não adianta eu ganhar Atibaia inteiro, mas se a minha vida não estiver no altar de Deus, nada te vale. Eu vou ouvir missionário. Oi? Exceção dos missionários. É. Os missionários, primeiramente, Deus. Não é exceção. Porque a família, tipo assim, eles deixam a família tudo para fazer missões em vários. Não, mas normalmente quando o cara é missionário, normalmente ele não pode ir sozinho, ele tem que ir com a família. Ele tem que ir com a família, ele tem a obrigação de levar a família. Por isso, a não ser que seja solteiro. Por isso que às vezes a função do missionário, a missão do missionário tem que ver bem verdadeiramente como que é a vida da pessoa. Como João missionário. Você tem disposição para fazer missão? Tem. Mas será que sua esposa tem disposição? Adianta o que eu falar que eu quero ir para o mato, a Roseli falar que não quer ir. Adianta o que eu falar que eu vou lá para me calando lá não sei na onde, e a Roseli fala assim, eu vou me calando. E aí? Já pensou você naquele lugar lá, acho que era Índia, se me fala a memória, de come bicho, barata? Não é esse cachorro, barata, rato, tudo isso? Já pensou? Eu tenho que fazer missão lá, e a Roseli tem nojo de barata? O Batista comia gafanhoto. E sobrar uma baratinha para a Roseli comer, ela passa não quer? Vai morrer. Então tem que ver a disposição da pessoa. Mas sempre o ministério é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, sua família. Em terceiro lugar, seu trabalho. Em quarto lugar, a igreja. Só que um completa o outro. É impossível você se aproximar de Deus se não vai à igreja. É impossível. Eu sirvo a Deus, mas estou falando da igreja? É impossível. Você está servindo a dois senhores. Dificilmente você vai servir a Deus por completo. Amém? Amém? Dificilmente você vai seguir corretamente. Nós estamos um pouco de ensino, não sei não, pastor. Pode não dar, Eu ouvi, por isso que fala assim, que o cristão esforça muito a palavra de Deus. Sim. Na palavra de Jó, a Bíblia fala que a mulher de Jó amaldiçoou, né? E tem uma pregadora falando lá no YouTube que no hebraico fala que a mulher de Jó abençoou. Isso aí deu uma discussão uma vez entre eu e um casal. Acho que a Rosa lembra disso, né, Rosa? Uma discussão entre eu e um casal sobre isso. Porque eu ouvi sobre isso também. Então, Não, quero que ela fale. Então, por isso que nós estamos aqui hoje para a gente, né, aprender, né, e digamos assim, porque, né, tem muitas Porque é o seguinte, há relatos que realmente falam que ela amaldiçoou. Isso. Mas tem uma palavra em hebraico que fala que ela fala assim, abençoa o teu Deus e morre. Na maioria das palavras fala que amaldiçoou. Mas eu já ouvi sobre isso, um professor falando sobre isso. Mas a gente não vê que por que está aqui na Bíblia? Sim, mas assim, porque a Bíblia ela foi traduzida do hebraico, da aramaico, então tem que ver a forma que foi traduzido aí. Às vezes está na Bíblia, na principal Bíblia que foi feita, um cursinho, está escrito isso. Mas aí ele estava em grego, estava em aramaico com a tradução. Eu vi o brasileiro E amaldiçoa faz mais sentido pelo contexto de. Pelo contexto. É a resposta de Jó para Ele é ela. mais fé do que ele, falar abençoa seu Deus por tudo que ele te Mas também ela pode estar querendo dizer também, agradece aí por tudo que ele fez por você até hoje e morre. Entendeu? Morte, tipo, Porque amaldiçoar, a morte.
ele amaldiçoar Deus é o quê? Ele vai falar o quê para Deus? Não tem como. Sim, amaldiçoar. Thiago, mas pela resposta de Jó, dá para saber que é amaldiçoou o seu Deus. Qual foi a resposta dela? Né? Ele fala assim, como para uma louca, fala, será, tipo assim. Então ele não ia falar isso se ela falava, agradeça o seu Deus e morra. Não. Pela resposta. Pela resposta dele dá para saber. Pela resposta dá a entender que foi uma. Mas olha, aquela é uma pessoa já, hein? Vai dar uma para vocês. Mas não, é verdade. Mas eu vi sobre isso mesmo, uma vez um relato, uma discussão entre um casal sobre isso, porque eu falei sobre isso para ele, porque eu já ouvi isso. Abençoa o teu Deus e morra. Mas eu, para ser sincero, é igual que ele falou, nós temos que seguir o brasileiro. Eu vou pela resposta que o Jó fala, então não é abençoa o seu Deus e morra. Como eu já li o Jó todinho, eu sei que é. A Rose é o livro de Jó todinho, todinho. No 1:5. No 1:5. No capítulo 1, versículo 11. Até o capítulo 5 ela leu. Eu já li todo, mas não é alguma coisa. Até o capítulo 5 ela leu, pastor Antônio. Chegou e falou assim comigo assim, li o Jó todinho, eu falei, rapaz. Quando mostrou comigo, eu pensei, mas cadê isso? Não, mas tem mais coisa? em um dia? Hã? Em um dia ela falou. Em um dia não, em mesmo 3 horas, 4 horas. Eu falei, rapaz. Se a gente for ler por ler, a gente lê 10 capítulos fácil. Não, mas essa parte que ela leu, eu só falei, rapaz, todinha. Quantos capítulos até Jó, você vê se sabe, não? Jó com a ação? Confundiu aí. Quantos capítulos são do Jó? 42. Até 42, vamos falou até 45, eu todinho. Vai resumir a vida dela. Amém? Minha vida. Mas aprendemos aqui uma grande lição. Uma grande lição nós aprendemos aqui. Que não adianta nós se engrandecer. Deus ama aquele que se humilha. Por isso que fala bem claro, que aquele que se humilha será exaltado por Deus. Será bem-aventurado. Não adianta porque hoje você recebeu um elogio, você cantou bem, se enche. Pregou bem, se enche. Tudo é para a glória de Deus. Então que nós possamos, essa lição aqui foi uma lição que me chamou muita atenção. Muita atenção. Porque ao mesmo tempo que Jesus elogiou Pedro, ele abateu Pedro. Ao mesmo tempo que ele cresceu o ego e voltou para a volta para onde você estava. A diferença grande é ser isso que eu estava no elogio do pastor Charles, né? Agora Jesus. Jesus. E teve a hora que Jesus foi preso, ele se exaltou também, cortou a orelha do De mal. Jesus Pedro não é assim, pegou a orelha e colocou no lugar de novo. E mesmo com tudo isso, mesmo com tudo isso, amarrado o meu ali, mesmo com tudo isso, você percebeu que por mais que você hoje é repreendido ou elogiado, permaneça. Porque Pedro permaneceu mesmo com tudo isso. Mesmo ele negando a Cristo, irmãos, ele negou, literalmente. Mas quando você quer o perdão, Jesus te perdoa. Isso que me chama a atenção é que nós temos o hábito de condenar as pessoas. O pastor caiu. Tem gente que até se alegra que o pastor caiu. A irmã de oração caiu. Tem gente que se alegra que a irmã caiu. O líder caiu. Tem gente que se faz até festa por causa disso. Mas essa lição nos ensina o quê? Que com tudo isso que Pedro fez, Pedro ainda recebeu a dádiva de Deus. Foi um grande homem de Deus. Você vê que os erros que ele foi repreendido, ele nunca mais praticou. E é tanto que ele falou, eu não quero ser crucificado como Cristo, quero ser cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Para nós, o que ele quis dizer? Para essa lição que ele aprendeu aqui. Eu não quero ser igual a ele. Ele tem que entender que eu sou menor que ele. E se Judas tivesse pedido perdão, Ele ia ser perdoado. ele estaria salvo. Ele ia ser salvo. Só não entendi o 21. Oi? Só não entendi o 21. O
21, volta lá no 21 lá de entender. 28. Ó, e aí ele está falando da volta dele que ainda há de vir, ou da volta, ou depois que ele veio, Em verdade vos digo que alguns há os que aqui estão. Em verdade vos digo que alguns há os que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vindo logo o homem do seu reino. Essa vida de Jesus, ele está falando da vida futura que ainda há de vir, ou da vida que ele... Eu acredito que a gente está falando sobre a vida primeira, né? porque se Ele morreu e ele ressuscitou. Deixa eu ver aqui se há cuidado de uma explicação sobre isso, até para mim ver aqui. Porque todos que estão lá já morreram, Jesus ainda não voltou. Se for da vida da futura, né? Ele fala que filho do homem no seu reino. Olha, aqui está falando assim, aqui tem uma explicação na Bíblia. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Eu também vou ser sincero também que eu também não entendi. Mas aqui está escrito assim, ó. Pelo fato de todos os discípulos terem morrido antes da volta de Cristo, muitos creem que as palavras de Jesus se cumpriram por ocasião de sua transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram a sua glória. Outros dizem que esta afirmação se refere ao Pentecoste e ao início da igreja cristã. Em todo caso, certos discípulos foram testemunhas oculares do poder e da glória do reino de Deus. Deu para entender alguma coisa aí? Deu para entender não? Ó, pelo fato de todos os discípulos terem morrido antes da volta de Cristo, muitos creem que as palavras de Jesus Cristo se cumpriram na ocasião da transfiguração, ou seja, quando ele morreu e ressuscitou. Porque aí que eu falo bem claro, que Tiago, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus. Viram ele voltando. Certo? Ele não tinha voltado no seu reino, né? Oi? Ele não tinha subido ao céu, né? Com o Pai, né? Aí você me pegou. No tempo do terceiro. Eu vou estudar para me te dar essa resposta. Ele está subindo depois que ele ressuscitou. Né? Sim. Eu vou estudar. Porque, ó, provarão a morte. Deixa eu ver se eu na Bíblia aqui. Peraí. Desses 3 dias que ele ficou morto aqui, tipo, fisicamente e tal, mas espiritualmente fala que ele foi pro inferno e tal, tomou a chave do inferno e tal, pegou os cativos e tal, então ele chegou e ia ao Pai. Nesses 3 dias que ele estava morto. Então ele voltou em si no seu reino. Que igual fala no Apocalipse, que quando ele voltar nas nuvens e tal, vai ser ele voltando no seu reino. O discípulo só viu ele subindo. Depois desse estado, ele ficou 40 dias com os discípulos indo, dando os ensinamentos. Ó, leia o que está escrito aí, ó, em Mateus. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. 17, 1 ao 3, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Vamos ver se é isso mesmo. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 17, 1 ao 3. É daqui quando ele. Peraí. Da transfiguração, né? Aqui, vamos ver aqui, ó. 6 dias depois, põe no Jesus Marcos 17, 1 ao 6, só para eu entender, 1 ao 3. Isso aí foi uma pergunta boa que o Richard fez. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora deixa eu só entender aqui, porque foi uma boa pergunta. Ó, a transfiguração foi uma visão breve lampejo, foi uma visão breve da transfiguração de Deus. Foi uma revelação especial divina
aqui está falando, aqui, pelo que eu entendi aqui, voltando para o 28, é que Jesus ele deu a oportunidade de eles ver como seria o céu. Eu entendi isso aqui. É como seria Cristo espiritualmente. Isso, porque essa a glória dele, ele foi até com os discípulos no monte e os discípulos viram que o rosto dele se resplandeceu. Mas eu vou estudar, vamos estudar essa resposta. Porque foi uma pergunta boa que vocês entender. Quando a gente está com dúvida, a gente tem que perguntar, isso é bom. E isso é bom até para mim também estudar, para a gente ver. Mas eu vou estudar e na próxima lição trarei a resposta do 28, por nosso irmão Richard para a igreja. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus. Hoje só tem um cafezinho, né, meu irmão? Hoje o Deus só veio que eu acho que até feijoada. Feijoada aqui, ó.